Amém? Se você puder, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, para nós podermos ler a palavra de Deus, só mais uma vez, se você puder, aí para você despertar, porque agora de manhã bate aquele soninho, né? Aquela vontade de dar uma cochiladinha, então o seu irmão fica atento a você aí, qualquer coisa você ora pela pessoa do seu lado, amém? Glória a Deus. Salmo 73 diz assim no versículo 1: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por poder estar aqui na tua casa, pela liberdade que temos de ouvir a tua palavra, pela liberdade que temos de nos reunirmos aqui. E clamamos a ti para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe o nosso coração. Abençoe este momento, Pai, com o teu poder, que o Senhor retire toda a vontade do homem e faça a tua vontade aqui esta manhã, Senhor. Porque a tua vontade é perfeita, Senhor. Ela é boa, ela é agradável, Senhor. Que realmente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de bom êxodo, Senhor, venha sobre a nossa vida, que nós possamos receber aquilo que é do alto, Senhor, toda boa dádiva, venha sobre as nossas vidas, que nós possamos nos alimentar aqui de Ti, da Tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amados, amém? Que bom a gente poder estar aqui, amém, na casa do Pai. A casa do Pai é o local onde nós nos reunimos. Na casa do Pai chega vários irmãos, às vezes irmãos que estão cansados, irmãos que estão alegres, irmãos que estão enfermos. E o nosso Pai, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo aquilo que você está precisando. De repente você está vivendo um tempo novo aí, e às vezes fica com alguma dúvida, será que isso vai ser bênção para mim? Deixa eu dizer para você, tudo aquilo que é da vontade do Senhor é bênção para você. Você pode até às vezes estranhar, porque as coisas às vezes, muitas vezes, não acontecem do jeito que a gente quer. Mas deixa eu dizer para você, se acontecer de acordo com a vontade do Pai, vai ser bênção para você. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Quando nós olhamos aqui no versículo 1 aqui de Salmo 73, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus, Ele é bom, irmãos. Esse salmo aqui é um salmo de Asaf, e aqui o salmista está dizendo que Deus é bom. Deus é bom, Deus tem promessas para nós. Deus tem maravilhas para nós. Eu já preguei no começo do ano nesse texto aqui, e como Deus fala conosco, quando a gente olha aqui, o salmista vendo isso, nesses 2 primeiros versículos aqui, ele resume algumas coisas que aconteceram nos outros versículos, para ele poder declarar isso. O nosso Pai, Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa para você. O nosso Deus, Ele tem muitas coisas, Ele tem promessas, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E quando nós estamos debaixo da cobertura do nosso Deus, quando nós estamos debaixo da palavra do nosso Deus, nós somos guardados pelo Pai, porque o Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. O Pai, Ele tem prazer em fazer as coisas pelos seus filhos. E o Senhor, Ele também espera algo de nós. Aqui diz assim que o Senhor, com efeito, Deus é bom para os de coração limpo. O Senhor espera que a gente tenha um coração limpo, que a gente possa guardar o nosso coração, que a gente possa realmente estar protegido para que as coisas deste mundo não entrem no nosso coração. E vou falar para você, diante de tantas informações que nós temos no nosso dia a dia, diante de tantas situações que nós vivemos, às vezes não é fácil guardar o nosso coração. Diante de tantas palavras que às vezes nós ouvimos, até mesmo numa dificuldade, até mesmo pelas pessoas que estão próximas de nós. Mas Deus espera que você guarde o seu coração.
Que você não deixe nada que não é do Senhor entrar no seu coração. Que você proteja o seu coração. Deus espera que você tenha esse coração limpo. E de repente, se algo entrou no seu coração, você precisa arrumar isso. E arrumar as coisas nem sempre é fácil. Porque quando a gente vai tocar em algo que nos dói, que nos machuca, nem sempre é fácil. Porque às vezes nós estamos com o nosso coração um pouco duro. Mas o Senhor nos ensinou muitas coisas. O Senhor nos ensinou a perdoarmos. O Senhor nos ensinou a estarmos com o nosso coração limpo. O Senhor nos ensinou a amar. O Senhor disse para nós fazermos muitas coisas, levarmos a palavra dEle. Então nós precisamos arrumar isso. E como eu disse, nem sempre as coisas são fáceis de arrumar. E no versículo 1 ele fala de Deus, mas no versículo 2 ele diz assim, quanto a mim, e agora ele vai falar dele, o salmista. Ele diz assim, que quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que eu se desviasse dos meus passos. Desviasse os meus passos. Faltou pouco para que ele escorregasse. Ele está reconhecendo aqui que ele passou por alguma dificuldade, que passou perto esse desviar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós também temos uma direção, irmãos. E a direção que nós temos é uma direção de Deus. Você tem uma direção de Deus para a sua vida, de servir, adorar ao Senhor, de permanecer no caminho dEle, de levar os seus filhos a estar nos caminhos do Senhor. Você tem uma direção de abençoar a sua casa, você tem direções de Deus, e nós temos um alvo, não temos? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é o Senhor. Por mais que as coisas aconteçam, por mais que as dificuldades venham, mas o nosso alvo é o Senhor. Eu não posso me esquecer disso. Diante de tantas correrias e diante de tantas coisas que o mundo tem, muitas vezes nós nos esquecemos de várias coisas, mas isso é algo que eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer do alvo que eu tenho, do propósito que eu tenho com Deus. E é fácil isso? Você pode me perguntar, isso é fácil? Não é fácil. As coisas acontecem, as enfermidades aparecem, as situações difíceis, como eu disse, acontecem. Às vezes a gente vai falar de amor para a pessoa e de repente a gente recebe uma palavra que nos machuca. De repente a gente vai se esforçar para fazer as coisas do Senhor e aparece uma dificuldade. Não é fácil, não é fácil, mas eu não posso me esquecer do alvo. Eu não posso me esquecer que existe um propósito, que eu estou caminhando nesse propósito. E que por mais que o mundo, por mais que as dificuldades possam bater em mim, por mais que a tempestade possa vir, por mais que o barco possa ser afligido pela tempestade, possa ser açoitado pela tempestade, eu tenho que entender que Jesus está no meu barco. Eu tenho que entender que eu tenho a quem recorrer. Eu tenho que entender que o final vai acabar bem. Que pode ser somente um período isso, que o Senhor está comigo nessa tempestade, que eu vou avançar. E eu gostaria de observar algumas coisas, continuar observando algumas coisas dentro desse texto com você, que nos ajudam a permanecer neste alvo, a permanecer neste propósito, neste caminho. Lá no versículo 3 diz assim, o salmista diz assim, no começo ali, ele diz assim, pois eu invejava os arrogantes. A inveja é um sentimento errado. Mas a inveja é um sentimento. E uma das coisas que eu gostaria de dizer para você, que eu também trabalhei na última palavra que eu ministrei aqui, é que nós temos que tomar cuidado com alguns sentimentos que vêm no nosso coração.
Eu tenho que tomar cuidado com os sentimentos que estão sendo desenvolvidos no meu coração. Você sabia que muitos sentimentos eles começam pequenininho? Começa somente com um sentimentozinho. Às vezes pode ser também de inveja, né? Como eu disse, é um sentimento errado. Mas como falou de inveja aqui, às vezes pode ser um pequeno sentimento de inveja. E aqui ele está falando de inveja aqui dos arrogantes. Daqueles que aparentemente estavam sendo bem-sucedidos. Daqueles, dos ímpios, daqueles que estavam longe do Senhor. A comparação é essa, que eles olhavam e falavam assim, olha, eles estão sendo abençoados. Cuidado com os sentimentos que começam a ser desenvolvidos dentro do seu coração. Às vezes uma amargura, às vezes um sentimento que você fala assim, uma falta de perdão. Um sentimento que às vezes você fala assim, eu não perdoo. Isso é muito grave. Não existe coisa grave, irmãos. Nós temos que perdoar. Às vezes um sentimento que começa pequeno. E pode ser um sentimento, de repente, que você está desenvolvendo um sentimento de atração por uma pessoa onde você não deve. Como homem, como mulher. Mas é tão pequeno isso. Isso às vezes começa pequeno, com cuidado com os sentimentos que vão sendo desenvolvidos. Às vezes nós estamos neste mundo vivendo tantas coisas, e como eu disse no começo, às vezes uma pessoa te agrediu, uma pessoa falou algo que você não gosta, e aquela coisa começa no seu coração, né? Você fala assim, eu vou deixar de lado, né? Aí acontece alguma dificuldade na vida da pessoa, você, yes, né? Tá pagando. Ao invés de nós perdoarmos. Tem muitas situações que eu lembro quando eu estava na frente da rede de jovens, e os jovens vinham contar algumas coisas para mim, e falavam assim, olha, você não imagina, ele fez isso, era a menina que eu estava olhando para ela. Ele foi à frente, me enganou. Aí eu falo assim para a pessoa, mas tem que perdoar. A pessoa, eu esperava mais de você. A pessoa acho que esperava, né, que eu pegasse o jovem, socasse ele, né, e falasse assim, agora nós vamos amarrar ele lá na linha do trem, e vamos esperar, e vamos ver se ele é um homem de oração, se ele ora, e se ele escapa disso. Não escapou, foi para a glória, né? Às vezes as pessoas ficam achando que nós somos alguns justiceiros. Não, as coisas não funcionam assim. O Senhor nos ensinou a perdoar. E como eu disse, às vezes não é fácil. Às vezes você olha e você fala assim, porque o perdão não está envolvido na questão de você estar certo, né? Eu lembro que a primeira resposta que eu ouvi era assim, eu estou certo, então quando está certo não precisa perdoar. É assim que funciona? Irmãos, não tem nenhum detalhe assim ali. Amém? Tem o detalhe quando a pessoa te faz algo, independente se você está certo ou não. Os advogados aí, não sei se existe alguma lei, depois você estuda sobre isso, mas não tem nada envolvido sobre isso. Na palavra de Deus ensina assim que nós devemos perdoar. E não se analisar se você está certo ou errado. É claro que nós olhamos, isso nos traz o quê? Uma paz. Amém? Eu estou certo, mas eu tenho que perdoar diante de um erro de um irmão. E se eu deixar esses sentimentos desenvolver, a palavra de Deus fala de amargura, de raiz de amargura, essa raiz ela vai crescendo, e ela vai te prender, e você não vai poder provar o novo que o Senhor tem para você. Porque a palavra de Deus também diz assim, que aquele que não perdoa, não libera perdão, existe uma dificuldade até mesmo nos seus ossos. Você tem que tomar muito cuidado. Porque existe dificuldade, existe coisas que vão impedindo o nosso avançar. E como eu disse, esses sentimentos atrapalham a gente de chegar no nosso alvo. Atrapalham que a gente vai esquecendo que nós temos um alvo.
Amém? Você entende isso? A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse é que no versículo 3 também, ele continua falando, depois de falar, pois eu invejava os arrogantes, ele diz assim, ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui está dizendo assim que ele estava olhando o quê? O que estava acontecendo com os perversos. E para a coisa complicar ainda mais, os perversos estavam prosperando. Olha que dificuldade, isso é uma cilada para tirar a gente do alvo. Porque a gente começa a questionar. O salmista aqui começou a questionar. Você já viu muitas vezes os questionamentos que nós fazemos? Eu sou tão bom. Eu sempre fui um cara bom. Eu questionava muito quando eu estudava, que eu era mais novo na escola. Eu falava assim, dessa vez eu estudei e fui mal na prova. Das outras vezes que eu não estudei e colei, fui bem. Eu era do mundo, amém? Eu falava, dá uma olhada, agora que eu decidi fazer o certo, as coisas estão ruins. Às vezes a gente começa a questionar. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente está olhando para o quê? Para a dificuldade. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é para onde você está olhando? Se nós começarmos a olhar para a injustiça desse mundo, como eu disse, é uma injustiça, você vai ver que alguns acabam dando certo. Mas é momentâneo isso. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Se eu começar a olhar para as dificuldades e comparar, e começar somente a focar no ímpio, focar na dificuldade, isso vai sair, os meus olhos vão estar em outro lugar. Os meus olhos têm que estar no Senhor. Os meus olhos têm que estar no alto, porque a palavra diz que é de lá que vem o meu socorro. Porque senão você está querendo o quê? Você está confundindo, você está pegando e está confundindo com as situações, você está falando assim, isso é o que é bom. Não, isso é passageiro na vida de muitos. Um teólogo aí do passado, num livro que eu estava lendo, ele estava dizendo assim, ninguém inveja um homem sabendo que ele vai para a forca. Muitas vezes nós olhamos e nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos olhando, porque às vezes nós estamos valorizando o período e não como a situação acaba. Às vezes nós olhamos e fazemos como o salmista está fazendo, está olhando aqui um momento da vida deles. E nós temos que estar com os nossos olhos no Senhor. Porque o Senhor, Ele jamais vai passar. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Os nossos olhos têm que estar na palavra, porque essa palavra não vai passar. E muitas coisas vão passar. Pode ver, períodos, eles mudam de situações. Às vezes existem períodos onde a gente está numa situação boa e de repente acabamos passando por um momento de dificuldade. O período ele vai mudando. Existem pessoas que estão bem, depois eles mudam. Mas nós temos que entender que os perversos, aqui quando nós olhamos a prosperidade dos perversos, isso vai acabar. Onde estão os nossos olhos? Às vezes nós começamos a dar valor a essas coisas momentâneas e não nas coisas eternas. Existe um tesouro que eu junto no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Esse é o correto. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos nos tesouros da terra. Não que não é bom. Deixa eu dizer para você, eu não estou dizendo que não é certo você ser próspero. Eu recebo da prosperidade do Senhor. Você pode ser próspero. Mas entenda isso, que a prosperidade tem que vir do Senhor. Quando eu faço as coisas para o Senhor, as demais coisas acontecem na minha vida. Eu tenho que crer
E eu creio nisso, que enquanto eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, as demais coisas estão sendo cuidadas pelo Senhor da minha vida. Você crê nisso? Então você vai receber isso em nome de Jesus, porque aquele que diz isso, aquele que nos diz isso, ele é fiel e justo para fazer. Mas nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Como eu falei, nós temos um alvo e o tempo vai passando, nós vamos nos esquecendo, nós vamos deixando o primeiro amor de lado, nós vamos deixando aquilo que aquece o nosso coração de lado, nós vamos colocando os nossos olhos em outras coisas, vamos comparando, por que essas pessoas estão sendo abençoadas e eu estou certo? Irmãos, vai chegar o seu tempo. Vai chegar o seu tempo, você está atrás de uma coroa, como o apóstolo Paulo diz, a coroa da vida eterna. E um dia você vai receber isso. E não pense não que o nosso Deus se esqueceu de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Mas Ele não disse que nós não passaríamos por dificuldade. Mas Ele disse assim que como Ele venceu, nós vamos vencer. Então eu tenho que entender isso. Eu não posso me esquecer disso. Quando eu não me esqueço disso, quando eu passo por alguma dificuldade, eu digo assim, o Senhor venceu e eu também vou vencer. Quando alguém diz assim para você, olha, mas o fulano faz coisa errada e está prosperando, eu faço coisa certa e também vou prosperar. Você tem que caminhar assim, irmãos. Nós temos um alvo. Não perca, não deixe os seus pés escorregar, como o salmista está dizendo aqui. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, que eu também comentei na outra palavra, é que nós, aqui no versículo 4, aqui, diz assim, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio. Aqui parece que tinham paz, mas era o quê? Uma paz momentânea. Nós buscamos uma paz, não buscamos? Nós buscamos a paz que o Senhor tem. Lá em Filipenses 4:7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz, irmãos. Essa não é uma paz passageira. Essa é a paz do Senhor. E o Senhor nos chamou para construir essa paz. O Senhor nos chamou para que realmente nós possamos levar essa paz. As coisas estão acontecendo, mas essa paz, como diz a palavra de Deus, ela excede todo entendimento. Nós não conseguimos compreender. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, está preso, está ali pronto para morrer por Cristo. Ele diz assim, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Irmãos, e ele está lá preparado, porque os olhos dele estão não nesta terra, mas no alto. E ele sabe que ele iria receber uma coroa da vida, não uma coroa corruptível, não algo que era colocado num atleta, mas uma coroa que o Senhor tinha para ele. Irmãos, é assim. Se nós nos esquecermos do nosso alvo, as coisas nós vamos deixar de viver o sobrenatural na nossa vida. E diante dessa correria, diante de tantas coisas que acontecem, como eu disse, de tantas coisas que às vezes chegam até nós, se nós não vigiarmos, nós esquecemos disso e não vamos viver aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que nos proteger, nós temos que buscar essa paz que é do Senhor. E aqui no versículo, depois se você avançar no versículo 13, acho que o pessoal está pondo aqui, né? No versículo 13 diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O que o salmista está dizendo assim, aqui, irmãos? É mais ou menos como se ele dissesse assim, será que vale a pena? Veio uma dúvida no coração do salmista.
Como eu disse, glória a Deus, porque nos primeiros 2 versículos, ele está relatando, olha, os meus pés quase escorregaram. Quase escorregaram por isso, por essas coisas que eu estou dizendo aqui para você. E chegou um momento que ele disse, como eu disse aqui, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Veio uma dúvida sobre ele. Quantas vezes as dúvidas chegam até nós? Será que vale a pena? Eu estou aqui no culto de manhã, estou até com um soninho aqui, será que vale a pena? Será que está valendo a pena tudo isso que eu estou fazendo? Eu me mantendo santo? Não deixe, irmão, aquilo que é de Deus perder o valor em sua vida. Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque o Senhor diz. Entenda isso, irmãos. Tudo aquilo que é do Senhor vale a pena. Sabe por quê? Porque é eterno. As coisas mudam. O salmista aqui, ele está dizendo, quase os meus pés escorregaram. E aqui ele apresenta uma dúvida aqui. E muitas vezes essas dúvidas vêm no nosso coração. Eu tenho feito, estou fazendo todas as coisas, mas eu olho para as coisas que estão acontecendo na vida das pessoas que não servem a Deus, e às vezes eles estão sendo abençoados, mas como eu disse, essas coisas são passageiras. Eu digo para você, vale a pena. E se alguém disser isso para você, que não vale a pena, quebre essas palavras. Porque vale a pena. Se você teve um sentimento desse, coloque diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Ele é o Pai. E o Pai tem prazer em receber seus filhos. O Pai tem prazer em abençoar os seus filhos. Vai valer a pena. Todo esforço que você fizer, toda vez que você se posicionar de uma maneira correta, vai valer a pena. Às vezes nós ficamos calados diante de uma situação, porque a palavra de Deus diz assim, que existe tempo para tudo, existe tempo de calar também, você sabia? A palavra de Deus nos ensina assim, e de repente, diante de uma situação, quando a gente se cala, às vezes a gente acha, vem um sentimento em nós, que nós achamos que estamos perdendo, mas não é. Deixa eu dizer para você, se você fizer aquilo que Deus te mandar, você está sendo vitorioso mesmo calado. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está agindo, um Deus que está operando, mas se eu deixar esses sentimentos entrar no meu coração, eu não vou viver esse sobrenatural de Deus estar agindo enquanto eu me calei. Isso acontece, o sobrenatural acontece sobre a sua vida, mas eu tenho que entender que existe um alvo. E quando a gente lê aqui o Salmo 73, que a gente começa a olhar, a partir do versículo 15, as coisas começam a mudar aqui. A partir do versículo 15 diz assim, se eu pensava em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, daquela geração, da outra geração. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faze cair na destruição. Irmãos, aqui o salmista está, a partir desse momento, ele está colocando, organizando aqui os seus pensamentos espirituais. Tem hora que nós precisamos organizar os nossos pensamentos espirituais, colocar as coisas no lugar correto. Se são coisas do Senhor, eu vou pensar de uma forma correta. Se são coisas do inimigo, eu vou pensar o que eu devo fazer para retirar isso da minha mente. Tem hora que nós precisamos organizar os nossos pensamentos, analisar o que eu devo falar ou não. Aqui o salmista no versículo 15, ele está dizendo assim, se eu só pensava em tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Irmãos, ele está aqui refreando a sua língua. Ele está aqui dizendo assim que, olha, ele está tendo sabedoria, organizando aquilo que ele deve falar e aquilo que ele não deve falar.
Porque tem coisas que o nosso coração começa a surgir dificuldades. Se nós falarmos, nós estamos prejudicando às vezes a nossa geração, os nossos filhos. Tem coisas de dificuldade que nós temos que levar para Deus. Quando eu tenho uma dúvida, eu não estou falando que está correto a dificuldade. Mas quando nós olhamos, nós vemos essas dificuldades, olha, por que o ímpio está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Irmãos, diante dessas perguntas nossas, desse questionamento, isso eu estou falando que aconteceu com o salmista, mas talvez você tenha uma questão. Leve isso para Deus. Porque de repente, se o seu falar, você pode estar pecando. Tenha agora sabedoria e faça como salmista, faça uma organização agora. Olha, essas dúvidas eu coloco para Deus agora. Eu não vou murmurar. Porque quando você começa a falar com os outros, vira uma murmuração. Quando você começa a falar com os outros, a não ser que você esteja abrindo seu coração e essa pessoa possa te abençoar, vira o que? Vira uma dificuldade. E nós somos aqueles que levamos a paz. Nós temos que levar a paz em todos os lugares e começar a levar a paz para dentro da nossa casa. Então eu tenho que me organizar nisso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar as situações diante de Deus. E as coisas aqui mudam, né? Quando ele disse assim, que ele foi o quê? Até o santuário, ele foi consultar a Deus. Quando você busca a Deus, as coisas começam a ser transformadas. Como eu disse para você no começo, você entrou várias pessoas aqui de manhã com corações diferentes, com corações abatidos, com dúvidas, pessoas querendo buscar um milagre, várias pessoas com situações diferentes, mas nós viemos aqui buscar a Deus. E o nosso Pai é poderoso para te abençoar, para fazer a vontade dEle na sua vida. Eu não posso me esquecer desse alvo, disso. Então eu coloco as coisas diante de Deus e os milagres vão acontecer. O que eu não posso é eu sair falando e o meu coração não estar limpo. E eu encher o coração das pessoas de outras situações. Aí você olha e fala assim, por que as coisas não acontecem sobre mim? Porque eu preciso estar com o meu coração limpo. Perdoar, como eu disse, não é fácil, mas coloque isso diante do Senhor, procure as pessoas corretas, os homens de Deus, que eles vão te ajudar a avançar e você vai permanecer no caminho e você não vai escorregar. Porque não sei se você olha aqui, se você viu nos versículos que eu li, a aparência aqui daqueles que eram contrários ao Senhor, a aparência deles era uma aparência boa. A aparência era boa. Uma pessoa, quando ela cai, que ela vai para essas situações, o primeiro momento é um momento que parece bom. Ela vai até testemunhar, olha, eu larguei lá, olha como eu estou agora, estou bem, porque ela entrou naquele grupo. E aquele grupo tem algo bom momentâneo. E nós buscamos algo bom eterno. É totalmente diferente, irmãos. Quando nós olhamos no versículo 21, diz assim, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, versículo 22, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional, a tua presença. Irmãos, a amargura, como eu disse, do coração, ela atrapalha de eu pensar. Você entendeu o que ele disse aqui? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. As coisas, quando nós deixamos essas dificuldades entrar no nosso coração, fica difícil para a gente raciocinar. Porque existe uma batalha aqui na nossa mente. E se eu deixar essas coisas entrar no meu coração, fica difícil para você vencer, irmãos. Como que eu venço isso? Levando isso diante do Senhor. Estando na presença do Senhor. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque diante dessa dificuldade, isso atrapalha de eu enxergar
as coisas boas, e eu vou enxergar as coisas somente que têm aparência de boa. Eu tenho que enxergar as coisas boas que são do Senhor, para que as maravilhas de Deus aconteçam na minha vida. Às vezes nós queremos, diante dessas coisas que nós não conseguimos pensar, às vezes nós queremos legalizar aquilo que é de errado. Às vezes nós não conseguimos ver e a gente pensa assim, olha, não, isso é certo, é certo, é certo. Você fica querendo declarar, você não deixa a vontade do Senhor atingir a sua vida. Você coloca uma barreira, retire essa barreira. Deixa a vontade de Deus atingir a sua vida. Volte, o seu alvo é o Senhor. Para as coisas sobrenaturais acontecer sobre a sua vida. E no versículo 23 diz assim, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Irmãos, deixa eu dizer para você, quando eu olho algo, aqui está falando, quando nós falamos de glória, nós falamos de eternidade, tudo aquilo que nós olharmos na nossa vida, para a gente ver se tem valor, nós temos que usar a lente da eternidade. Você sabia disso? Tudo aquilo que nós olharmos, se você não colocar a lente da eternidade, você vai ver só coisas momentâneas dessa terra. Nós temos que olhar com a lente da eternidade. Quando eu falo olhar com a lente da eternidade, o que é isso? É eu entender que tudo isso que eu faço ou passo, os meus valores estão para onde eu vou, para o céu. E, irmãos, nós servimos a um Deus maravilhoso, nós servimos a um Deus poderoso, que Ele pegou o seu Filho, Jesus, enviou o seu Filho para frustrar as obras do diabo. Você sabia que Jesus veio para isso? Para frustrar as obras do diabo. O diabo está a todo momento querendo tirar você deste alvo, fazendo você escorregar. A todo momento. Mas Jesus veio para frustrar essa obra do diabo. Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. O Pai enviou seu Filho para o sobrenatural acontecer sobre a sua vida. De repente nós olhamos e falamos assim, mas eu estou passando por dificuldade. Você vai agora entender que existe um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. E você vai dizer assim, que essa dificuldade vai cair em nome de Jesus. Você tem que colocar isso em prática. Não se esqueça deste nome que você tem e você precisa usar. Porque o mundo está toda hora declarando que os filhos vão se desviar, que a próxima geração vai destruir os seus bens. Diga assim, na minha geração não vai acontecer em nome de Jesus. Diga isso, irmãos, quebre essas palavras. Você tem um nome, você tem o nome de Jesus que está acima de sobre todo nome. Os seus filhos vão ser uma bênção. Eu declaro isso em nome de Jesus. Se você tem alguém enfermo, você tem que declarar isso em nome de Jesus. Irmãos, nas conexões nós pensamos em alguém, não na última agora, na penúltima, nós pensamos em alguém da nossa família, alguém que a gente pudesse pensar para poder estar realmente que o Senhor alcançasse ela. Eu pensei no meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo está vindo no culto. Irmãos, Deus é poderoso ou não é? Às vezes nós olhamos e ficamos com dúvida. Tire essa dúvida. Disponha daquilo que você tem. Quando eu digo assim, que em nome de Jesus você pode ser curado, o Senhor pode te curar em nome de Jesus. Nós respeitamos a vontade do Senhor, mas nós oramos. Nós fazemos aquilo que está na palavra, nós oramos pelo enfermo, nós oramos por aquele que está triste, e se as coisas não acontecerem, nós glorificamos a Deus, porque se a pessoa tiver Jesus, ela vai estar com o Senhor. Irmãos, nós olhamos com os olhos da eternidade, mas nós clamamos, nós fazemos isso. E eu gostaria de orar com você, e depois nós vamos louvar ao Senhor.
Amém? Mas antes eu gostaria de orar com você. Gostaria que você que está enfermo, mediante essa palavra, você que está enfermo, como eu disse, que nós temos que acreditar que Deus, Ele é aquele que pode todas as coisas. Nós que muitas vezes esquecemos do nosso alvo, e o nosso alvo é orarmos pelos enfermos. O nosso alvo é que Jesus tem libertação para aquele que está cativo. O nosso alvo é que Jesus pode fazer o sobrenatural na sua vida. E se você precisa de um milagre, mesmo assentado, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Todos aqueles que precisam de um milagre, de repente você está vivendo na bênção, mas de repente você diz assim, eu preciso de um milagre com o meu filho, na minha casa, na minha família. Eu gostaria que você ficasse com a sua mão levantada. Feche os olhos agora. E eu gostaria, irmãos, que você agora, no seu lugar que você está aí, que você orasse e pedisse para o Senhor. Se você está com a mão levantada, irmãos, os olhos do Senhor passam sobre a terra, a palavra de Deus diz, e Ele vê a sua mão levantada. Eu gostaria que você agora sentisse o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, você pode sentir isso? Algum refrigério vindo sobre você? Fique com a sua mão levantada. Pai, eu clamo a Ti agora, Senhor. O Senhor que enviou o Seu Filho, Jesus, que levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor. Jesus que veio para frustrar as obras do inimigo. Eu clamo a Ti, Senhor, para que agora, em nome de Jesus, para que essas pessoas sejam curadas, para que essas pessoas sejam libertas, Senhor, para que Teu poder venha sobre essas vidas, Senhor. Nós cremos em Ti, cremos na Tua vontade, que Seus milagres venham, que a libertação venha, e que em nome de Jesus essas pessoas recebam a cura. É o que eu clamo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria agora de te convidar a se colocar em pé, você que pode, e nós vamos adorar ao Senhor para a gente poder encerrar esse culto. Amém? Vamos adorar a Jesus, que o seu nome está acima de todo nome, que você adore, porque no meio da adoração as coisas vão acontecer. Que você possa adorar ao Senhor, e irmãos, deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. E você que precisa de uma bênção dentro da sua casa, adore ao Senhor e clame ao Senhor por essa bênção, para que essa bênção chegue até você, até o seu lar. E eu quero dizer para você, se você lembrar de alguém que está sofrendo, que está precisando de uma bênção, clame por essa vida. O Senhor olha e o milagre chega e as demais coisas acontecem sobre a sua vida. Vamos adorar ao Senhor para poder encerrar? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso
ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! O Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Aleluia! Vamos orar para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas e que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e que você abra o seu coração para que o Senhor faça os milagres dele na sua vida, que você prove o sobrenatural e tudo aquilo que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor é aquele que pode todas as coisas e nós esperamos em Ti, esperamos o sobrenatural e clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ter uma semana abençoada, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua mão, Senhor, que nós possamos estar protegidos, Senhor, e aconteça o que acontecer, nós queremos Te exaltar, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito. Igreja, que você vá debaixo da graça do Senhor, e que o Senhor continue sendo adorado em todo o tempo, que você possa glorificar o Senhor nesta semana, em tudo aquilo que você fizer, que você adore o Senhor, e eu creio que as demais coisas vão acontecer sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos, bendito Tu és, Senhor, que o Senhor nos guarde agora de volta para as nossas casas, possamos ter um domingo separado, possamos Te adorar, Senhor, e testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, que o Senhor te abençoe, tenha uma semana abençoada e vá debaixo da bênção do Senhor em nome de Jesus, amém?